A decisão do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, determinando a suspensão de atos do governo federal e do Congresso Nacional sobre o IOF, convocando, portanto, como já havia adiantado nossa Luísa Martins, a conciliação entre os poderes, ou seja, os representantes vão sentar à mesa para discutir uma alternativa. A Luísa vai trazer para a gente o que acontece a partir daí. Luísa, sentados os poderes à mesa, os representantes, definindo ou não uma alternativa, quais são as saídas para o ministro Alexandre de Moraes? Tainá, pode ser, inclusive, que essa liminar de hoje seja revista a depender dos resultados dessa audiência de conciliação. O que eu pude apurar aí ao longo da última hora, né, depois que saiu essa decisão? Que a liminar concedida pelo ministro Alexandre de Moraes, ela serviu para colocar a bola no chão, fazer com que pavimente o caminho para uma audiência de conciliação em que ambas as partes estejam dispostas a ceder em alguma medida. E aí, a partir do resultado dessa audiência, o ministro vai definir os próximos passos, né? Inclusive, foi por isso, segundo me disseram alguns auxiliares ali, interlocutores do ministro Alexandre, que Moraes deu uma decisão em que parece sinalizar que ambas as partes, tanto o governo quanto o Congresso, têm e não têm razão em alguma medida, né? Dá razão para um e critica esse um, aí depois dá razão para o outro e critica um pouco esse outro. Tudo está em dúvida, tudo está em aberto. O ministro sinalizou que nenhum argumento pode ser desconsiderado nesse momento, tudo deve ser levado em conta para essa audiência de conciliação. E aí, com isso, ele zera o jogo, né? Suspende tanto o decreto legislativo que derrubou o decreto do IOF, quanto a alta do IOF em si. E aí, com isso, as partes podem ter ali um caminho em que seja possível construir uma saída consensuada, né, para essa crise do IOF. E muitas das fontes, elas têm repetido, Tainá, que o precedente da desoneração da folha de pagamento foi um exemplo muito bem sucedido e que meio que seguiu esse mesmo roteiro que a gente vê agora, né? O ministro Cristiano, houve a judicialização, o ministro Cristiano Zanin chegou a dar uma liminar favorável ao governo nesse caso e abriu uma audiência de conciliação, houve algum tipo de contestação ali pelo Congresso, abriu-se essa mesa de acordo e aí, com isso, o ministro reviu a sua liminar, então desconsiderou o que havia colocado antes para abrir esse espaço, abrir esse caminho para uma solução que de fato foi possível, né? Se achava que era um problema muito grande, um atrito muito grande entre Congresso e governo naquela ocasião, salvo engano isso foi no início do ano passado, mas acabou que houve sim um acordo para uma reoneração gradual ali, ano a ano, de alguns setores da economia e um exemplo bem sucedido de como, se as partes estiverem minimamente dispostas, há saídas possíveis para essa crise, né? Então, isso é o que tem sido dito, que pode haver sim, então, uma revisão dessa liminar depois dessa audiência de conciliação. Até por causa disso, Tainá, é que ainda não houve a definição de uma data para levar essa liminar para o referendo do plenário, né? O ministro fala isso na decisão, ele concede a liminar para suspender os dois atos, tanto do Congresso quanto do Legislativo, e enviar essa liminar para referendo do plenário. É um expediente que tem sido adotado, uma regra até regimental dentro do Supremo, que qualquer decisão individual precisa da chancela ali do plenário, né? Principalmente nessas ações de constitucionalidade e de inconstitucionalidade. Mas não há uma data ainda definida para esse referendo, justamente porque essa liminar ela pode não durar muito tempo. A audiência está marcada para o dia 15 de julho, então já é daqui a 10 dias, então não demora muito. E aí, com isso, essa liminar pode acabar sendo revista ou ter os seus termos ajustados a partir do que for definido e da boa vontade ou não que se observar das duas partes para se chegar a um possível consenso, Tainá.